Olá, neste vídeo eu gostaria de pensar com você sobre o uso do batismo como sacramento, pois algumas religiões usam este evento, essa prática do batismo como se fosse um sacramento, e vou explicar o que isto significa. Atos capítulo 15 mostra-nos que os judeus acreditavam que a circuncisão era necessário à salvação, fazia parte da salvação. E o trecho de Colossenses capítulo 2, a passagem em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, demonstra ter havido um antigo vínculo entre a circuncisão e o batismo. Se a circuncisão ou batismo são realmente necessários à salvação, e se ambos devem ser administrados à criança no sexo masculino, então temos de admitir que um rito ou cerimônia torna-se necessário à salvação e que tal rito torna-se parte da experiência de uma pessoa, inteiramente à parte de sua busca, de sua vontade e de sua própria experiência espiritual. Isto não faz sentido para mim, e nem vejo tal coisa ser dita nas Escrituras, mas para alguns é assim que deve ser. Por exemplo, a Igreja Católica Romana faz do batismo um de seus sacramentos, isto é, um dos seus meios visíveis da operação do Espírito Santo, administrados e controlados pela hierarquia romana e sem o que a graça divina não operaria. Isso significa, por sua vez, que a Igreja de Roma julga-se árbitro da salvação, dispenseira da mesma, intermediária entre Deus e o homem. Naturalmente, há católicos romanos liberais que pensam que até mesmo os pagãos, que nunca ouviram o evangelho cristão, através da obediência à luz de sua consciência, recebem a essência do batismo, mesmo que nunca cheguem a receber o rito administrado pelos clérigos romanos. Mas entre os católicos isso é a opinião de uma pequena minoria. Popularmente, propriedades ridículas são atreladas ao ato do batismo. Muitos protestantes sentem-se seguros somente por haverem recebido o rito do batismo na infância ou até mesmo quando ficaram maiores, da parte de algum membro reconhecido do clero de tal denominação protestante. No entanto, a verdade é que não há salvação sem a transformação da alma segundo a imagem de Cristo. Leia Romanos capítulo 8, versículo 20. Um processo altamente espiritual, operado pelo Espírito de Deus, temos isto em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, acompanhado por uma inegável e vital santificação. Leia Hebreus capítulo 12, versículo 14. Porque, portanto, porquanto sem esta santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Parece-me claro e confirmado na experiência diária que a salvação é experiência pessoal do pecador com Cristo e sua santificação prática depende de um contínuo desenvolvimento espiritual e não do fato de que alguém foi batizado na infância ou até depois de grande, na igreja certa, por alguma autoridade eclesiástica devidamente constituída. Além da Igreja Católica Romana que faz esta prática, também as igrejas ortodoxas, muitos grupos luteranos e anglicanos, além de vários grupos evangélicos, como a chamada Igreja de Cristo, ou pseudos cristãos, como as Testemunhas de Jeová e os Mormons, todos eles supõem que o ato do batismo é necessário à salvação, ou até mesmo tomando o lugar da salvação. Com ela se conclui a salvação, e sem ela não está salvo. Muitos deles pensam que o batismo é um sacramento, ou seja, é um meio direto
da regeneração, ou, quer uma palavra mais conhecida, da salvação. Todavia, uma teologia sacramentalista, tais como estas, mais sofisticada, dá a entender que o Espírito Santo realmente aplica seu poder regenerador por ocasião do ato do batismo. Assim, a Igreja de Cristo, a chamada Igreja de Cristo, crê que a regeneração só se completa por ocasião do batismo em água. Assim, sem tal cerimônia, uma pessoa estará eternamente perdida se não realizar o batismo. É o que eles pensam. Isso equivale ao que os judeus acreditavam no tocante à circuncisão. Mas Paulo mostra-nos, no segundo capítulo da Epístola aos Romanos, que tal ideia é uma falácia, uma mentira. Portanto, a verdadeira circuncisão é a do coração e não a da carne, e também ela é feita por Deus. Outro tanto se dá com o batismo que representa a identificação espiritual com Cristo. Lamento, mas preciso ser franco. As teologias que misturam a salvação, qualquer tipo de rito, são teologias primitivas. Tais teologias não percebem que os ritos são meras representações da espiritualização. São símbolos daquilo que é realizado exclusivamente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, jamais servindo de causa ou agente da espiritualização da alma no que verdadeiramente consiste a salvação. As religiões primitivas atribuem qualidades vivas a coisas como a água, a saliva e o sangue, e até mesmo há muitos que chamam a ceia da Santa Ceia. Essas religiões também têm um caráter sacramentalista, porquanto julgam que divindades se fazem presentes e atuam beneficamente quando seus adoradores realizam ritos religiosos. Há certos versículos no Novo Testamento, nas edições populares, que geralmente são usados para dar apoio ao sacramentalismo no que tange ao batismo. Exemplos notáveis são Marcos capítulo 16, versículo 16, e Atos capítulo 2, versículo 38. A simples leitura desses versículos, conforme eles aparecem nas traduções comuns, realmente podem dar a entender que o ato de batismo é necessário à salvação. Mas inúmeros de outros versículos no Novo Testamento, claros, eles saltam às vistas de tão claros que a salvação é obra exclusiva de Deus na alma do pecador que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E um versículo claro que faz parte de uma história em Atos capítulo 16, está ali registrado, Atos capítulo 16, versículo 31. Atos capítulo 15 mostra-nos que, mesmo na igreja primitiva, enquanto os apóstolos ainda eram vivos, alguns pensavam que a circuncisão e a guarda da lei eram necessárias à salvação. Se por hipótese pudéssemos assentar-nos em companhia dos apóstolos e cristãos primitivos, talvez ouvíssemos alguém dando apoio ao ponto de vista sacramental do batismo e outros combatendo tal ideia. Além disso, muitos grandes problemas teológicos encontram-se nas páginas do Novo Testamento, não tendo sido produzidos por gerações posteriores. Temos ali o problema, mas também temos a solução apresentada no Novo Testamento. A questão do batismo em água pode ter sido motivo de muitos debates entre os primeiros cristãos. Todavia, Paulo, no segundo capítulo da Epístola aos Romanos, deixa claro que o que tem valor é a circuncisão do coração e não da carne. Isto é uma obra feita por Deus. Em todas as exposições feitas por ele, pelo apóstolo Paulo, sobre a salvação, Paulo jamais conclui a questão do batismo em água. Eu vou corrigir essa
vou corrigir essa frase, Paulo jamais inclui a questão do batismo em água. Paulo nunca disse que para completar a salvação era necessário o batismo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, Paulo chega a esclarecer que Cristo não o enviou a batizar, mas antes a pregar o Evangelho. Como explicar essas suas palavras se o batismo fazia parte integrante do Evangelho ou principalmente integrante para a salvação? Pelo contrário, o batismo deve ser aplicado a pessoas salvas e não a fim de salvar os perdidos, visto que Paulo e, por conseguinte, o grupo apostólico mantinham uma posição não sacramental do batismo, então não podemos ser sacramentalistas. Quanto a Atos capítulo 2, versículo 38, que diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, a interpretação gira em torno do sentido da preposição grega que temos aí, eis. A preposição grega seria eis, que na nossa versão portuguesa é traduzida por para. Temos aí a palavra ou preposição para. Dentro da frase, note, para remissão dos vossos pecados. Todos os peritos do grego afiançam que ali, como em outros trechos similares, temos uma preposição de causa. Vale dizer que uma tradução mais fiel ao original diria: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em razão da remissão dos vossos pecados. Em outras palavras, os ouvintes de Pedro deveriam arrepender-se em face do que seriam salvos. E então, por já estarem salvos, a fim de mostrarem publicamente a sua identificação com Cristo, deveriam deixar-se batizar. Um outro suposto versículo de tendências sacramentalistas é 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que em nossa versão portuguesa diz água. Você pode ler todo o versículo aí na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, mas parte do versículo diz água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Uma tradução mais clara de um trecho confessadamente envolvido diria algo como a água que, como figura do livramento de Noé por meio da água do dilúvio, agora também vos salva. Uma imersão que não consiste em remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Portanto, a salvação, simbolicamente retratado pelo batismo, uma metáfora, conforme também se vê em Romanos, capítulo 6, versículos 2 e 6, então é o que temos aqui neste versículo de 1 Pedro. Em todo o Novo Testamento, a única outra passagem onde é usada a palavra figura é em Hebreus capítulo 9, versículo 24, onde o tabernáculo terreno é a figura do tabernáculo celestial, que é o tipo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, o tipo é a arca onde 8 pessoas foram salvas. Não é a água do batismo que salva, mas estar alguém na arca da salvação, que é Cristo. Está em foco a transformação espiritual que inclui a santificação. Igual ideia temos em Tito, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Note o que é dito lá. Segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar fala sobre o que sucede à alma regenerada e renovada pelo Espírito Santo. Ele nos salvou da culpa e da pena de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Todos eles eram futuros quando o Salvador morreu, e sua morte cobriu todos eles. Mas uma das verdades mais simples e claras do Evangelho
é para o homem a mais difícil de receber, que a salvação não é baseada em boas obras. Ninguém se torna cristão vivendo uma vida cristã. Não são as pessoas boas que vão para os céus, que vão para o céu. O coerente testemunho da Bíblia diz que o homem não pode ganhar ou merecer a salvação. Temos muitos versículos na Bíblia que mostram que a salvação é uma obra de Deus, vem pela graça de Deus e é recebida pela fé. Note, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 9, Romanos capítulo 3, versículo 20, capítulo 4, versículos 4 e 5, capítulo 9, versículo 16, capítulo 11, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 16 e também capítulo 3, versículo 11. O homem não pode salvar-se a si mesmo pelas boas obras. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo aos olhos de Deus. É isto que o profeta Isaías disse. No seu livro, capítulo 64, versículo 6, o homem não pode se tornar um cristão vivendo uma vida de cristão pela simples razão de que ele não tem poder para viver uma vida cristã. Não são as pessoas boas que vão para o céu, mas os pecadores salvos pela graça de Deus. As boas obras não conquistam a salvação, elas são o resultado da salvação. Em todo lugar onde há salvação, há também boas obras. Assim lemos que Deus não nos salvou pelas boas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. A salvação é uma obra de misericórdia e não de justiça nossa. A justiça exige que seja aplicada a merecida punição. A misericórdia provê um caminho íntegro para o qual a punição é desviada. Deus salvou-nos mediante o lavar regenerador. A salvação é realmente uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E aqui a nova criação é apresentada sobre a figura da lavagem. É a mesma imagem usada pelo Senhor Jesus quando ensinou aos discípulos que há apenas uma lavagem para regenerar-se, mas são necessárias muitas para purificar-se da contaminação. João capítulo 13, versículo 10. Essa lavagem da regeneração não tem nada a ver com o batismo. Não é uma purificação corpórea pela água, mas moral pela palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 3. O batismo nem mesmo é um símbolo deste banho que representa o sepultamento com Cristo na morte. Romanos capítulo 6, versículo 4. O nosso novo nascimento também é descrito como renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus produz uma transformação maravilhosa, não colocando nova roupagem no homem velho, mas pondo o novo homem nessa roupagem. Na regeneração, o Espírito Santo é o agente e a palavra de Deus é o instrumento.